Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós nas mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem. Que alegria ter você conosco. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, porque isso vai ajudar bastante. Compartilhe com pelo menos 10 pessoas. Comenta abaixo, São Padre Pio, rogai por nós. Viva aqui na terra o purgatório. Querido, querida, nós precisamos desenterrar aquilo que muitas das vezes nós deixamos esquecido, aquilo que é católico, e estamos se tornando pessoas protestantes, e precisamos resgatar aquilo que é bíblico e aquilo que a tradição da Santa Igreja nos convida a viver e colocar em prática diariamente. Eu vejo que é lindo e maravilhoso no dia 1º de novembro, quando nós unimos lá para rezar para os finados, para as benditas almas que padecem no purgatório. Mas o que eu quero que você entenda, que as benditas almas, quando eles estão lá no purgatório, eles passam por um momento de purificação, e aquele para eles é um sofrimento, porque é uma angústia, que eles querem amar a Deus, mas eles não conseguem. Eles querem rezar, mas eles não podem rezar por eles. Mas eu quero que você entenda que ele não somente sofre no dia 1º de novembro, mas todos os dias do ano, e é por isso que eu quero convidar você a resgatar e rezar diariamente. Infelizmente eu percebo que tem sido esquecido de colocar as intenções dos fiéis defuntos que já faleceram, que já estão salvos, na intenção da Santa Missa, para que as almas sejam purificadas e possa já ir para o reino do céu, o paraíso. Eu convido você a partir de hoje buscar essa devoção e viver isso intensamente. Querido, nós precisamos entender que a nossa vida é eterna, e parece que muitos de nós achamos que não. A gente pensa que aqui depois da morte acaba. Não, querido, não, querida, não acaba não. É por isso que eu quero convidar você a prestar muita atenção nesse ensinamento, para que você possa entender. Eu quero jogar luz nesse meio de escuridão, talvez que você não tinha esse conhecimento. Sabendo disso, que as nossas almas são eternas, nós precisamos entender, quando nós falecemos, o nosso corpo é depositado em um cemitério, que quer dizer dormitório. Então nós estamos lá somente dormindo. Então depois, naquele momento, a nossa alma, ela sai do nosso corpo, e muitos corpos acabam se apodrecendo, mas por graça divina, como o corpo de São Padre Pio e de outros santos da igreja, se torna incorrupto. Mas nesse momento aqui a gente já percebe que a nossa vida é eterna. Vou explicar para você entender melhor. E aí, naquele momento, a nossa alma sai do corpo, e agora automaticamente, naquele mesmo instante, nós vamos estar diante de Deus, e ali nós seremos julgados pelaquilo que nós já fizemos. Exatamente. Algo que a gente precisa entender é: nós não devemos rezar por aqueles que já morreram. Exatamente. Porque a própria Bíblia diz que a gente não deve invocar os mortos. E aqui eu quero que você entenda, porque logo você já assustou, você já viu falar assim: ah, Wênio, mas eu rezo pelos fiéis defuntos.
Eu rezo por aqueles que já morreram. Perfeito, continua rezando. Vou te explicar para que você entenda isso perfeitamente, para que eu possa começar a minha pregação. Eu quero deixar bem claro para você aqui: aqueles que estão mortos, mortos para Deus. É aqueles que automaticamente se condenou quando aqui na terra odiou a Deus, ofendeu a Deus, decidiu ser Deus da sua própria vida. Então, automaticamente ele se autocondenou quando ele não buscou estar na presença do Senhor Jesus Cristo e quando ele buscou fazer o que ele bem entender e bem quiser. Então ele foi condenado para outro lugar, que vocês sabem onde é. Mas só que aquela alma que ela está salva, ela vai para um lugar chamado purgatório. Mas diz Santa Teresa de Ávila que poucas almas são santas, que ela viu poucas almas indo diretamente para o céu, para o paraíso. Então as salvas irão para o purgatório, que devido manchas, elas deverão passar um certo tempo no purgatório para se purificar, para que entre no céu todo glorioso. A gente precisa entender que Deus, ele olha, como diz lá no livro de Samuel, o nosso coração, exatamente. Porque quando você, eu amamos a Deus, é claro que você vai acabar se transfigurando a Deus. Sim, porque você vai dizer: eu não quero pecar porque eu não quero ofender a Deus, eu quero viver a modéstia, eu quero viver o pudor porque eu amo a Deus. Não porque é pecado, entende? Mas porque eu não quero ofender o meu Deus, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Então a pessoa já começa a embelezar a alma, ela começa, eu vou dizer esse termo mais errôneo, enfeitar a sua alma através de virtudes. E é isso que cada um de nós precisamos entender, que Deus olha o nosso coração e através do nosso coração nós começamos a nos transfigurar segundo a Deus. Aí você muitas das vezes pergunta para mim: Wênio, tem pessoas feias? Sim, corpo claro que tem, mas tem pessoas belíssimas da alma. Como assim, Wênio? Tem pessoas que o corpo em si tem algo que não é lindo, que não é belo, mas o mais importante que Deus olha é o coração. Mas as pessoas falam assim: mas Deus olha o coração, não olha o que a gente veste. É claro, entendo uma coisa, que quando você ama, você começa a vestir uma modéstia e pudor. Então não confunda o que eu estou falando, não. Deus olha para o nosso coração porque Ele vê que nós estamos fazendo de fato, de verdade, porque nós amamos. E aí a gente passa pelo purgatório já aqui na terra porque nós amamos, porque nós queremos ir para o céu, para o paraíso. Nós aceitamos tudo que o Senhor nos envia, também aquilo que Ele permite, que é para a nossa salvação, para a nossa santificação. Vale ressaltar que todos que estão no purgatório, entre aspas, não é esse termo, essa palavra que deve ser dito, mas para que vocês entendam, lá só existe uma porta, e essa porta é diretamente para o céu. Então todos que vão para o purgatório é céu garantido. Mas você pergunta: mas Wênio, e para quem eu devo rezar? Você pode me dar luz? Desculpa, não posso, porque eu não sei quem foi pro purgatório e quem não foi pro purgatório. O correto que eu posso te orientar é: reze por todos. Se essa pessoa estiver no céu, ou talvez caso contrário estiver em outro lugar, Deus irá direcionar a oração para aquela alma que está precisando. Então um conselho que eu te dou: reze muito para todas as almas. E aqui eu quero que você entenda uma coisa: tem muitas pessoas que, quando ressuscitarão, todos os corpos um dia ressuscitarão, no dia que o Senhor dizer: levanta-te. E aí vai levantar corpos gloriosos, aqueles que foram para o céu vai se unir e vão estar diante de Deus, mas vai levantar corpos deformados, que é corpos que ofenderam ao Deus majestoso, grandioso e lindo, soberano e rei.
Pessoas que investiram no corpo, pessoas que pagaram academia, pessoas que fizeram sobrancelha, unha, maquiagem, cabelo. Eu vou explicar, não fique chateada não, vou explicar mais ainda para você. Que decidiram investir no corpo, fazer maquiagem, fazer pilates, academia. É claro que nós precisamos fazer isso, precisamos cuidar do nosso corpo. Nós não podemos deixar a mercê de doença e ficar sedentário não, e não também ficar fedido. Mas precisamos vestir com modéstia e pudor. Eu quero dizer que a pessoa que faz somente isso, ela começa a idolatrar o seu próprio corpo e não se preocupa com a alma. Vou repetir. Você pode cuidar do seu corpo? Claro, sim, certo? Você pode fazer academia, fazer fisioterapia, pilates, unha, cabelo. Mulher, faça unha, faça cabelo, faça sobrancelha. Fique bonita para o seu esposo e também para Jesus. Mas, querido, querida, agora isso é para todos nós. Mas também precisamos investir em nossa alma. Exatamente. Vivendo aqui na terra já o purgatório. Exatamente. O seu defeito de caráter, o seu defeito de comportamento e personalidade e mania, você e eu me incluo também nisso. Não pense que é somente você, não, eu também estou no meio. Nós precisamos buscar lapidar o nosso coração. Exatamente, talvez no nosso coração nós estamos guardando mágoa, ódio, rancor. Não, vamos viver um itinerário, perdoando, amando, ser dócil, amoroso, compassivo, buscando corrigir o nosso defeito de caráter. Exatamente, vamos ser fiel nas simples coisas, que Deus cada vez mais será fiel e irá mandar mais coisas para nós. E aí nós começamos a mudar a nossa personalidade, a nossa forma de falar, a nossa ignorância, a nossa soberba. Então nós vamos sendo lapidados quando eu permito, e vou pedindo ao Senhor que venha lapidar no meu coração e venha colocar em ordem tudo aquilo que está desorganizado. E aí eu começo a militar, aí eu começo, digamos, entre aspas, a marchar em reino do céu, tirando o excesso, tirando o exagero, tirando o pecado, tirando esses defeitos e buscando ser virtuoso nas simples coisas. Mas eu preciso que você entenda que a virtude você adquire se educando, se disciplinando, buscando diariamente, constantemente. Isso não é da noite para o dia. Não fique frustrado achando que hoje você larga o pecado e amanhã você já nasce virtuoso. Não, é um processo que você vai caminhando, vai policiando e vai buscando se transfigurar com Jesus nas simples coisas. Pode ter toda certeza. Reze nessa intenção, pedindo a Deus essa graça para que você possa crescer. E aí uma virtude que eu acho maravilhosa, que eu super recomendo, é: substitua a reclamação, a murmura pelo louvor. É isso que cada um de nós, cristãos, católicos, devemos fazer. Porque porque a gente muitas vezes tem aquela facilidade de reclamar do sofrimento, da dor, da perseguição, talvez da injustiça, talvez da calúnia, mas nós precisamos tudo isso entregar nas mãos de Deus. Deus sabe o que é melhor, suportar, porque se o Senhor nos enviou ou talvez permitiu, Deus sabe que nós podemos suportar e levantar a cabeça e sorrir. E aqui nessa terra, passando pelo purgatório, mas sabendo que é garantido céu, onde o bom Deus está nos esperando de braços abertos, porque o Pai das misericórdias está lá nos esperando, lá na pátria celeste. Que lindo, maravilhoso. Nós vamos ler agora o relato retirado do nosso site. Convido você a prestar atenção nesse relato, por favor. Padre Pio liberta alma do purgatório através da Santa Missa. Padre Alberto de Apólito escreveu que em maio de 1922, Padre Pio falou sobre um visitante do outro mundo. Segundo Dom Apólito, o bispo Alberto Costa de Melfi e o padre Lourenço de São Marco em Lames estavam presentes, assim como 4 outros frades. Padre Pio relatou que no meio da guerra
em uma noite de inverno, após uma pesada nevasca, estava sentado próximo à lareira na sala de visitas, absorto em oração, quando um velho, trajando um casaco antiquado que já fora comum entre os camponeses daquela região, sentou-se ao seu lado. Não podia imaginar como ele poderia ter entrado no convento àquela hora da noite. Disse Padre Pio. Questionei-lhe: quem é você? O que quer? O velho lhe disse: Padre Pio, sou Pietro de Mauro, filho de Nicola, de apelido Pré-Coco. Ele continuou explicando: faleci neste convento em 18 de setembro de 1908, na cela número 4, quando ainda era um asilo. Adormecera fumando na cama e seu cigarro incendiou o colchão, levando-o à sua morte, pelas queimaduras e pela inalação da fumaça. Ainda estou no purgatório. Preciso de uma santa missa para ser libertado. Deus me permitiu vir pedir sua ajuda. Segundo o Padre Pio, após ouvi-lo, respondi: esteja certo de que amanhã celebrarei a missa por sua libertação. Levantei-me e o acompanhei até a porta do convento, para que pudesse partir. Não percebi naquele momento que a porta estava fechada e trancada. Abri-a e me despedi. A lua iluminava a praça coberta de neve. Quando não o vi mais em minha frente, fui tomado por uma sensação de medo e fechei a porta. Voltei à sala de visitas e me senti desfalecer. Poucos dias depois, Padre Pio contou a história a Padre Paulino e os dois decidiram ir até a prefeitura, onde procuraram pelos registros do ano de 1908. Ali, descobriram que em 18 de setembro daquele ano houve um incêndio no quarto 4 do asilo para indigentes, que estava abrigado no antigo convento. A única fatalidade foram certo Pietro de Mauro. É claro que Padre Pio era a única fonte da história. Porém, o Padre Alberto e Padre Paulino atestaram que ele assim o relatara. E Paulino afirmou que fora à prefeitura para confirmar o óbito.